Graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por tua vida. Glória a Deus por tua casa, teu lar, tua família. Quero trazer uma palavra de consolo nessa pequena meditação. Encontra-se lá no Salmo 84, no verso 5, 6 e 7, e diz o seguinte: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. E passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Glória a Deus por esta palavra. Segundo relatos, este salmo dizia a respeito àquele pessoal que se preparava para ir até a Jerusalém para prestar adoração. E entre o ponto A, a saída deles até a chegada a Jerusalém, eles enfrentavam situações difíceis, né? Situações complicadas, desafios, porque é uma jornada. E essa jornada, ela exemplifica a nossa vida aqui, neste mundo em que vivemos, a vida do cristão, a jornada do cristão. Então, assim como eles saíam do ponto A para se dirigir até Jerusalém e enfrentavam esses embates, nós estamos aqui, né? E a nossa proposta é chegar a Jerusalém celestial. E a palavra de consolo vem exatamente aonde o Senhor nos municia com toda a graça para podermos vencer as dificuldades. Então aqui logo no verso 6 diz: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A força não vem dele. A força não é nossa, sabemos disso. Nós, na nossa força, não conseguimos muita coisa. Temos dificuldade, enfrentamos problemas, né, em todas as áreas, desafios, embates, mas o cristão sempre tem esta prerrogativa em sua vida. A força dele não está nele mesmo. Ele recebe a força do alto, ele recebe a força do Altíssimo, ele recebe a força do Deus Todo-Poderoso para ele vencer os desafios. Afinal de contas, nós estamos nessa jornada rumo a Jerusalém Celestial. Aleluia! Há um Deus que nos espera, há um Deus que tem o melhor, que diz que não subiu ao nosso coração, que ele tem preparado para nós. E estaremos um dia diante do Senhor em adoração, em louvor, em regozijo. Por isso que ele cuida de nós. Então, quando diz aqui, né, de força em força, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Esses caminhos aplanados é os caminhos que o Senhor orienta-nos. São as decisões que tomamos, são as situações que enfrentamos e como as enfrentamos, como as vencemos. Porque se você olhar, cada um tem uma história, cada um tem a sua história de vida, cada um tem o seu embate, cada um tem seu desafio. Mas da parte de Deus vem um auxílio poderoso que nos faz, ainda que seja, né, caminho desafiador, mas transforma ele em aplanado. Não é que ele vai mandar uma máquina, né, uma patrola para passar lá e preparar. Não está falando de caminho físico, está falando das situações que ele muitas vezes permite em nossa vida para que vençamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui no 6 ele diz assim, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Ou seja, ele está dizendo aqui que independente da circunstância, o Senhor nos abençoa. E isso me faz trazer à memória aquele texto lá do Novo Testamento, né, que Paulo está dizendo assim: tudo coopera juntamente para o bem daqueles que o amam. Esse vale de Baca, essa palavra Baca aqui significa ela tem dois significados, e é interessante que um é praticamente o oposto do outro, né?
Lamento, choro, significa lamento, choro, mas também significa bálsamo. Ou seja, para o cristão, Deus, ele sabe as situações, ele sabe os caminhos, ele sabe os enfrentamentos que ele vai passar e enfrentar e tudo mais. Agora, o bom disso é que, mesmo nas situações difíceis, aquilo tudo coopera juntamente para o seu bem. Que maravilha é poder, sabe, desfrutar desse auxílio divino. Porque se dependemos só de nós, olhamos para as circunstâncias e elas acabam nos puxando para o fundo. Mas quando olhamos para Deus, Deus nos puxa para cima. O salmista diz, né, que ele se encontrava num lamaçal, mas o Senhor estendeu a sua mão lá e o tirou daquele lamaçal. É isso que o Senhor está dizendo aqui, que Ele opera em nosso viver. E no 7 diz assim, vão indo de força em força. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Esse de força em força significa graça sobre graça. Eu gosto de citar aquela parte do Salmo 23 que diz lá no finalzinho, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ou seja, está aqui a conclusão, né? Está aqui concluindo isso que nós estamos ministrando aqui, falando, recebendo de Deus essa bênção de poder desfrutar. Vão indo de força em força, não depende de nós. Não depende de mim, não depende de você. Eu sou um abençoado, você é um abençoado. Você é uma abençoada. Você tem um auxílio de Deus, você tem uma força, você tem uma fonte divina que te energiza, que te fortalece, que te supre, que te nutre para você seguir avante. Sabe, as pessoas às vezes mergulham, né, no estresse, numa depressão tão grande porque desconhecem a palavra do Senhor. Jesus diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. Aqui diz, olha que maravilha, né? Vão indo de força em força, vão indo. É um presente contínuo. É caminhar, é caminhar, é caminhar. Saímos do ponto A e estamos indo para o ponto B. Esse ponto B é a nossa Jerusalém celestial. Um dia nos encontraremos lá. E aí o Senhor vem só para os nossos ouvidos dizendo, você continua indo de força em força. Na segunda-feira, você continua indo de força em força. Na terça-feira, de força em força. Na quarta-feira, de força em força. E assim vai. Em janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, de força em força. Com a idade que você tem, com a idade que você vai alcançar, de força em força. Aleluia! Deus é por nós e Ele diz, eu sendo por vocês, quem será contra vocês? Olha que maravilha, só repetindo, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, até algumas traduções diz vale árido, faz dele uma fonte. Essa é a promessa do Senhor, por isso que eu digo sempre que nós estamos nessa terra para fazer a diferença. O cristão autêntico, verdadeiro, está aqui para fazer a diferença. O nosso pregar o evangelho, primeiramente, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Faz dele uma fonte de chuva, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Meu irmão, se essa palavra, minha irmã, se essa palavra não aquecer teu coração, não encher a tua alma, o teu espírito de consolo, fica difícil, porque essa é uma palavra divina, que não sou eu que estou dizendo isso, eu só estou repetindo
aquilo que Deus já falou para mim, para você, para todo cristão, para toda cristã. Firme-se no Senhor. Eu não sei qual é o teu deserto. Às vezes é na área da saúde, às vezes é na área da finança, às vezes é na área da família. Eu não sei qual é o teu deserto. Mas uma coisa eu sei, porque eu tenho vivido isso. Deus te dá graça, te concede graça para você transformar esse deserto num manancial. Transformar essa situação em fonte de vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E que com essa palavra, aqueça teu coração com ela. Seja feliz, porque a promessa do Senhor é que nós caminhemos de força em força, de força em força, de graça em graça, de graça em graça. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe. Amém e amém.